Minha mãe me deu um tapa na cara e disse: "Sai da minha casa, sua vagabunda. Aqui você não fica mais. Vai dormir na rua." E eu tinha apenas 18 anos. Olá, meus queridos. Antes de começar minha história, quero pedir para vocês deixarem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências com vocês. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar não é fácil de ouvir, mas precisa ser dito. Meu nome é Helena, tenho 62 anos hoje, e esta é a história mais difícil da minha vida. Uma história que começou numa tarde fria de julho, quando eu tinha apenas 18 anos e ouvi as palavras mais cruéis que uma mãe pode dirigir a uma filha. "Sai da minha casa, sua vagabunda. Aqui você não fica mais. Vai dormir na rua." O som da palma da mão da minha mãe Cristina no meu rosto ainda ecoa nos meus ouvidos depois de todos esses anos. Mas para entender como chegamos naquele momento terrível, preciso voltar um pouco no tempo. Vocês precisam conhecer como era a minha vida antes de tudo desabar. Eu nasci e cresci numa casa pequena de 3 cômodos no bairro da Vila Esperança, em São Paulo. Era uma dessas casas antigas, com paredes de tijolo aparente e um quintal minúsculo onde minha mãe Cristina cultivava suas plantas de tempero. O cheiro de manjericão e alecrim sempre perfumava nossa cozinha, misturado ao aroma constante de café forte que ela preparava desde as 5 da manhã. Minha mãe era uma mulher de estrutura pequena, mas com uma presença que ocupava toda a casa. Ela tinha cabelos pretos sempre presos num coque apertado, mãos calejadas de tanto trabalhar como faxineira em casas de família no jardim, e um olhar que conseguia te atravessar a alma com apenas uma olhada. Cristina era daquelas mulheres que não precisavam gritar para impor respeito. Um franzir de sobrancelha dela já fazia qualquer um se recompor na hora. Meu pai, João, era um homem mais suave, alto, magro, com um bigode que ele aparava todo domingo pela manhã em frente ao espelho embaçado do nosso banheiro. Ele trabalhava como pedreiro e chegava em casa sempre com os braços cobertos de massa corrida e cal, exalando aquele cheiro característico de cimento que eu aprendi a associar com segurança e proteção. Papai tinha uma risada gostosa e sempre chegava em casa com alguma besteira para me contar sobre o pessoal da obra. Nossa rotina era simples e previsível. Acordávamos às 5:30 da manhã com o barulho da chaleira no fogão. Mamãe preparava um café forte, quase preto, e torradas com margarina que ela passava de uma forma tão uniforme que parecia arte. Papai lia o jornal em voz alta enquanto tomava o café, comentando as notícias do dia, e eu me arrumava para ir ao colégio. Eu estudava na escola estadual do bairro, uma construção cinza que abrigava mais de 1.000 alunos em 3 turnos. Era uma daquelas escolas cheias, barulhentas, onde os professores lutavam para manter a disciplina entre adolescentes agitados e sonhadores. Eu sempre fui uma aluna aplicada, não por ser especialmente inteligente, mas porque minha mãe Cristina havia deixado muito claro que educação era a única coisa que poderia me tirar daquela vida de necessidades constantes. Helena, ela sempre dizia, ajeitando o meu uniforme antes de eu sair de casa: estude para não precisar esfregar chão na casa dos outros como eu faço. Suas mãos ásperas alisavam meu cabelo com uma ternura que contrastava com a dureza das palavras. Você vai ser alguém na vida, minha. E eu acreditava com toda a força dos meus 18 anos que bastaria me formar no ensino médio, conseguir um emprego decente, talvez fazer um cursinho técnico, e nossa vida mudaria para melhor. Eu sonhava em trabalhar num escritório, usar roupas bonitas, ter um salário fixo. Sonhava em comprar uma casa maior para meus pais, com um quintal de verdade, onde mamãe pudesse plantar rosas como ela sempre quis,
Nossas noites eram o momento mais gostoso do dia. Depois do jantar, que geralmente consistia em arroz, feijão, alguma carne quando o dinheiro permitia, e uma salada de tomate que minha mãe temperava com cebola e vinagre, nos sentávamos na pequena sala para assistir televisão. Tínhamos apenas um sofá velho, marrom, com as almofadas gastas, mas que acomodava os três perfeitamente. Papai se esparramava de um lado, sempre com o pé direito balançando no ar, um tique nervoso que ele tinha. Mamãe ocupava o meio, com uma cesta de costura no colo, remendando roupas ou bordando panos de prato que ela vendia para complementar a renda. E eu me encostava no braço do sofá, fingindo prestar atenção na novela das 8, mas, na verdade, observando meus pais. Era nesses momentos que eu via a intimidade silenciosa deles. A forma como o papai, sem tirar os olhos da televisão, esticava a mão para pegar a de mamãe, como ela se encostava ligeiramente nele quando estava cansada, como eles trocavam olhares cúmplices quando algum personagem da novela fazia alguma bobagem. Era um amor simples, sem grandes demonstrações, mais sólido como as paredes da nossa pequena casa. Eu tinha uma amiga na escola, a Rosimeire, uma menina sardenta com cachos rebeldes que vivia inventando planos mirabolantes para nosso futuro. Rosimeire morava 3 ruas abaixo da nossa, numa casa ainda menor que a minha, com a mãe solteira que trabalhava de manicure num salão do centro da cidade. Helena, a gente precisa arranjar um namorado, ela dizia, beliscando o lanche na hora do recreio. Menina de 18 anos que não namora é considerada encalhada. Eu ria das teorias dela, mas secretamente concordava. Eu nunca havia namorado de verdade. Havia tido algumas paixões de colégio, aquelas coisas de adolescente que duram 2 semanas e morrem de inanição, mas nunca nada a sério. Minha mãe sempre foi muito rígida com esse assunto. Primeiro você termina os estudos, depois pensa em homem. Ela dizia sempre que o assunto surgia. Mas aos 18 anos, no último ano do ensino médio, eu começava a sentir uma inquietação diferente. Via as meninas da minha idade saindo com rapazes, indo ao cinema, aos bailes do fim de semana, e eu me sentia meio deslocada. Não que meus pais fossem excessivamente controladores, mas havia uma expectativa não dita de que eu fosse diferente, mais responsável, mais focada nos estudos. Foi nessa época que comecei a mentir pequenas mentiras. Dizia que ia estudar na casa da Rosimeire, quando na verdade íamos andar no shopping. Inventava trabalhos em grupo para poder sair à tarde e conversar com os meninos do colégio no pátio. Eram mentiras inocentes, de quem estava apenas tentando viver um pouco da juventude que parecia estar passando batido. Lembro-me de uma tarde de sábado. Estava sentada no quintal, ajudando minha mãe a estender roupas no varal. O sol batia forte nas nossas cabeças e o cheiro de sabão em pó perfumava o ar. Cristina esticava um lençol branco com movimentos precisos, fixando-o com pregadores de madeira que ela guardava numa lata velha de biscoito. Mãe, perguntei segurando a outra ponta do lençol, a senhora nunca quis ser outra coisa além de faxineira? Ela parou por um instante, me olhando com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Helena, quando você nasce pobre, não tem muito espaço para querer. Você faz o que precisa para sobreviver. Mas e os sonhos? A senhora não tinha sonhos? Um sorriso triste passou pelo rosto dela. Meu sonho sempre foi ver você conseguir aquilo que eu não consegui. Por isso eu trabalho tanto, por isso eu cobro tanto de você. Você vai ser diferente, você vai ter escolhas que eu nunca tive. Naquele momento, senti o peso da responsabilidade caindo sobre meus ombros. Eu não era apenas Helena, a filha dos meus pais. Eu era o projeto de vida deles, o investimento de anos de sacrifício, a materialização de sonhos que eles haviam adiado para investir em mim. Era uma carga pesada para uma menina de 18 anos
que ainda não sabia bem o que queria da vida, além de ser feliz e talvez se apaixonar por alguém. As semanas foram passando e eu me formaria em dezembro. Minha mãe já falava em procurar trabalho para mim logo depois das festas de fim de ano. Não vai ficar parada em casa, ela diz. Vai trabalhar e fazer um cursinho à noite, administração ou contabilidade, algo que tenha futuro. Eu concordava, balançava a cabeça, fingia que estava ansiosa por essa vida de responsabilidades que se aproximava. Mas por dentro, sentia uma mistura de medo e expectativa. Medo do desconhecido, mas expectativa de finalmente ter minha própria vida, meu próprio dinheiro, minha própria independência. O que eu não imaginava era que minha vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente do planejado, que todas aquelas conversas sobre futuro, trabalho e responsabilidade se tornariam irrelevantes diante de uma descoberta que mudaria tudo, que em poucos meses eu estaria do lado de fora daquela casa, com a marca de uma bofetada no rosto e as palavras da minha própria mãe ecoando na cabeça. Sai da minha casa, sua vagabunda, aqui você não fica mais. Mas isso ainda estava por vir. Naqueles dias de final de colégio, eu ainda era apenas a Helena do sonho simples, vivendo numa casa simples, com pais simples, acreditando que a vida também seria simples. Foi em março, no início das aulas do último ano, que tudo começou a mudar de forma tão sutil que eu nem percebi no início. A mudança chegou na forma de um rapaz novo na escola, transferido de uma cidade do interior. Ricardo Silva, 17 anos, cabelos castanhos ondulados que ele vivia passando a mão, e um sorriso meio torto que fazia meu coração disparar sempre que nossos olhares se cruzavam no corredor. Ricardo era diferente dos meninos da nossa escola. Havia algo na forma como ele falava, mais pausada, mais pensada, que contrastava com a agitação típica dos adolescentes do bairro. Ele usava camisas de botão em vez das camisetas comuns, carregava uma mochila de couro marrom em vez das mochilas de nylon coloridas que todo mundo usava, e tinha o hábito de escrever num caderno pequeno durante o recreio, como se estivesse anotando pensamentos secretos. Esse menino é esquisito, a Rosimeire comentou na primeira semana dele, na escola, observando Ricardo sentado sozinho debaixo da árvore do pátio. Fica aí escrevendo igual poeta maluco. Mas eu não achava esquisito, achava intrigante. Havia algo nele que despertava uma curiosidade que eu nunca havia sentido antes. Era como se ele guardasse segredos interessantes, histórias que eu morria de vontade de conhecer. A aproximação aconteceu de forma natural. Nós dois ficamos para a aula de reforço de matemática numa tarde de quinta-feira. A professora Maria Aparecida havia saído para resolver alguma coisa na secretaria e nos deixou sozinhos na sala, com uma lista de exercícios para resolver. Você entende essa questão número 7? Ele perguntou, se virando na carteira para me olhar. Sua voz tinha um tom grave que me fez engolir em seco. Acho que sim, respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Levantei da minha carteira e me aproximei da dele, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. O perfume dele era diferente. Não era aquele cheiro de desodorante barato que a maioria dos meninos. Era algo mais suave, talvez sabonete de glicerina, misturado com o cheiro de papel e tinta do caderno que ele sempre carregava. Debrucei sobre a carteira dele para ver o exercício, meu cabelo roçando levemente em seu braço. Senti ele se movimentar ligeiramente, como se minha proximidade o afetasse também. Veja só, expliquei, apontando para os números na folha. Você tem que isolar o X primeiro, depois. Minha voz sumiu quando percebi que ele não estava olhando para o exercício, mas para mim. Helena, ele disse baixinho, posso te fazer uma pergunta? Assenti com a cabeça, incapaz de falar. Você sempre quis ficar aqui, em São Paulo?
Digo, nunca pensou em conhecer outros lugares? A pergunta me pegou desprevenida. Nunca pensei nisso. Aqui é minha casa, minha família está aqui. Mas e se aparecesse uma oportunidade? E se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar? Olhei para ele, tentando entender onde aquela conversa queria chegar. Por que você está me perguntando isso? Ele sorriu. Aquele sorriso meio torto que me desarmava completamente. Só curiosidade, você parece diferente das outras meninas daqui. Diferente como? Mais profunda, como se tivesse substância de verdade. Senti meu rosto esquentar. Ninguém nunca havia me descrito dessa forma antes. Na minha casa, eu era a filha estudiosa. Na escola, eu era a menina comportada. Mas ali, nos olhos do Ricardo, eu era alguém especial, interessante, digna de atenção. A partir daquele dia, começamos a conversar mais. Ele me contou que havia se mudado de Ribeirão Preto com a mãe, Dona Conceição, depois que os pais se separaram. O pai havia ficado para trás com uma vida nova, que não incluía mais a família anterior. Foi difícil deixar meus amigos, ele me confessou numa tarde, caminhando comigo até o portão da escola. Mas às vezes mudança é necessária, né? Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto para crescer. Eu concordava, embora na época não soubesse exatamente o que ele queria dizer. Para mim, zona de conforto era minha casa, meus pais, minha rotina previsível. A ideia de sair dali me causava mais ansiedade do que empolgação. Mas Ricardo tinha uma forma de fazer tudo parecer possível e excitante. Ele falava sobre livros que eu nunca havia lido, filmes que eu nunca havia assistido, lugares que eu nunca havia visitado. Ele ampliava meu mundo apenas conversando. E eu me sentia mais inteligente, mais interessante quando estava com ele. Helena, minha mãe disse numa noite enquanto lavávamos a louça do jantar. Você anda diferente. Senti meu estômago gelar. Diferente como, mãe? Mais distraída. Fica aí sorrindo sozinha. Vive no mundo da lua. Ela me olhou de soslaio enquanto enxaguava um prato. Não tem menino no meio dessa história, tem? Claro que não, mãe. Menti, concentrando-me em secar com muito cuidado o copo que tinha nas mãos. É só que estou ansiosa com a formatura, essas coisas. Cristina parou o que estava fazendo e me encarou diretamente. Helena, olha para mim. Relutante, levantei os olhos para encontrar o olhar penetrante dela. Você sabe que pode confiar em mim, né? Se tem alguma coisa acontecendo, é melhor você me contar agora do que eu descobrir depois. Não tem nada acontecendo, mãe, juro. Ela me observou por mais alguns segundos antes de voltar à louça, mas eu sabia que havia plantado uma semente de desconfiança. Minha mãe tinha um instinto apurado para essas coisas e eu estava sendo péssima em esconder meus sentimentos. Na verdade, o que estava acontecendo era que eu estava me apaixonando pela primeira vez na vida. Era uma sensação completamente nova e avassaladora. Ricardo ocupava meus pensamentos desde o momento que eu acordava até a hora de dormir. Eu sonhava acordada com conversas que tínhamos tido, repassava cada palavra, cada olhar, cada sorriso. Começamos a nos encontrar depois da escola. Ele esperava por mim no portão e caminhávamos juntos até uma praça pequena que ficava a meio caminho entre a escola e minha casa. Ali, sentávamos num banco de madeira desgastado pelo tempo e conversávamos por horas. Ricardo me contava histórias da sua cidade natal, descrevia as plantações de cana que se estendiam até o horizonte, falava do cheiro de terra molhada depois da chuva. Eu, por minha vez, falava dos meus sonhos simples, do meu desejo de dar uma vida melhor aos meus pais, dos meus planos de trabalhar e estudar. Você tem tanta coisa boa para oferecer ao mundo, Helena, ele disse numa tarde, segurando minha mão pela primeira vez. É uma pena desperdiçar isso tudo numa vida pequena. Minha vida não é pequena, respondi meio ofendido. Não é isso que eu quis dizer. Ele apertou minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus. É que você tem potencial para muito mais.
Você poderia viajar, conhecer o mundo, ter experiências incríveis. Não precisa se conformar com o básico só porque nasceu aqui. Suas palavras mexiam comigo de uma forma estranha. Por um lado, me faziam sentir especial, como se eu realmente fosse capaz de coisas grandiosas. Por outro lado, me faziam questionar pela primeira vez se a vida que eu sempre havia considerado boa o suficiente realmente era tão limitada assim. E você? Perguntei. O que você quer fazer depois de formar? Ah, eu tenho planos, ele disse com aquele sorriso misterioso. Grandes planos. E quem sabe, você não faz parte deles. Meu coração disparou. Era a primeira insinuação clara de que ele me via como mais do que uma amiga. Ali, naquela praça pequena, com o barulho do trânsito da avenida principal ao fundo e o cheiro de lanche sendo preparado, na barraca da esquina, eu senti que minha vida estava tomando uma direção completamente nova. O primeiro beijo aconteceu 2 semanas depois, numa tarde de chuva leve, que nos obrigou a nos abrigar debaixo da marquise de uma farmácia. Estávamos esperando a chuva passar quando ele se virou para mim, colocou a mão no meu rosto e me beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, mas que me fez sentir como se fogos de artifício estivessem explodindo no meu peito. Quando nos separamos, eu estava tremendo, não sei se de frio da chuva ou da emoção. Helena, ele sussurrou, encostando a testa na minha. Você é especial demais para não saber disso. A partir daquele dia, nos tornamos inseparáveis. Eu mentia cada vez mais para meus pais, inventava desculpas para chegar tarde em casa, criava compromissos inexistentes para poder passar tempo com Ricardo. E quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu me convencia de que estava vivendo o grande amor da minha vida. Ele me apresentou a um mundo de sensações que eu não conhecia. Me ensinou a questionar coisas que eu sempre havia aceito sem pensar. Me fez acreditar que eu era capaz de muito mais do que jamais havia imaginado. Seus pais são muito controladores, ele comentou numa tarde, depois que eu disse que precisava chegar em casa cedo. Eles não são controladores, defendi. Eles só se preocupam comigo. Helena, você tem 18 anos. Na sua idade, deveria ter liberdade para tomar suas próprias decisões. Eu tenho liberdade. Tem. Então, por que você precisa mentir para ele sobre onde está, com quem está? A pergunta me deixou sem resposta. Ele tinha razão. Se eu realmente tinha liberdade, por que precisava esconder meu namoro? É que eles são meio antiquados, expliquei. Acham que namoro atrapalha os estudos. Viu? Eles querem controlar até seus sentimentos. Ricardo pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Uma hora você vai ter que escolher, Helena, entre viver a vida deles ou viver a sua própria vida. Essas conversas plantavam sementes de rebeldia na minha cabeça. Comecei a ver meus pais não mais como protetores carinhosos, mas como obstáculos à minha felicidade. Comecei a questionar regras que antes aceitava naturalmente, a me sentir sufocada por cuidados que antes me faziam sentir amada. Era como se Ricardo estivesse me abrindo os olhos para uma versão de mim mesma que eu não conhecia, uma Helena mais corajosa, mais independente, mais disposta a correr riscos em nome do amor. O que eu não entendia na época era que essa transformação também me estava afastando das pessoas que realmente me amavam e que em breve essa distância se tornaria um abismo impossível de atravessar. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer de forma sutil, como rachaduras pequenas numa parede que você só nota quando elas já se espalharam. Minha mãe passou a me observar com mais atenção, seus olhos escuros seguindo cada movimento meu pela casa. Papai, sempre mais descontraído, começou a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre meus horários, sobre onde eu estava passando as tardes. Helena, você chegou meio tarde ontem, ele comentou numa manhã, enquanto prendia o cinto de ferramentas na cintura antes de sair para o trabalho.
Tudo bem na escola? Sim, pai. Só fiquei estudando um pouquinho mais na biblioteca. Ele me olhou por um momento, como se estivesse pesando minhas palavras. A biblioteca fecha às 5, né, filha? Senti meu rosto esquentar. É que depois fui na casa da Rosimeire fazer um trabalho. Era mentira. Na verdade, havia passado a tarde toda com o Ricardo na praça, conversando e planejando nosso próximo encontro. Mas mentir estava se tornando algo natural, uma habilidade que eu desenvolvia a cada dia que passava. O que mais me incomodava não eram as mentiras em si, mas como elas pareciam criar uma barreira invisível entre mim e meus pais. Conversas que antes fluíam naturalmente, agora tinham pausas desconfortáveis. Sorrisos que antes eram espontâneos, agora pareciam forçados. Era como se estivéssemos representando uma peça teatral, onde todos conheciam o roteiro, mas fingiam que tudo estava normal. Ricardo, por sua vez, notava essas tensões e sempre tinha uma explicação que me fazia sentir justificada. Viu como eles desconfiam de você? Ele dizia, depois que eu contava sobre os questionamentos dos meus pais. Isso não é amor, Helena. Amor é confiar, é dar liberdade. Isso é controle. Mas eles se preocupam comigo. Se preocupar é uma coisa, controlar é outra bem diferente. Ele segurava meu rosto entre as mãos, forçando-me a olhar diretamente nos seus olhos. Você merece ser tratada como a mulher que você é, não como uma criança. Essas palavras mexiam profundamente comigo. Aos 18 anos, eu realmente me sentia presa entre dois mundos. O mundo da adolescência, onde meus pais ainda me viam como uma menina que precisava de proteção, e o mundo adulto, onde Ricardo me tratava como uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões. A situação se complicou numa quinta-feira à tarde, quando eu estava chegando em casa, depois de mais um encontro com Ricardo. Havia chovido durante a tarde e eu estava com a blusa úmida e os cabelos bagunçados. Entrei pela porta, tentando parecer natural, mas minha mãe estava na cozinha preparando o jantar e me viu imediatamente. Helena, ela chamou, sem tirar os olhos da panela onde refogava temperos. Vem aqui. Meu coração disparou. Havia algo no tom da voz dela que não era comum. Aproximei-me da pia, fingindo que ia lavar as mãos. Você mentiu para mim, ela disse ainda de costas. Como assim, mãe? Liguei na casa da Rosimeire há 1 hora procurando por você. A mãe dela disse que você não estava lá. Disse que fazia 2 semanas que você não aparecia lá. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Cristina se virou lentamente para me encarar e no seu rosto vi uma mistura de decepção e preocupação que me cortou o coração. Onde você estava, Helena? Minha mente trabalhava freneticamente, procurando uma explicação plausível. Mas, debaixo do olhar penetrante da minha mãe, toda a criatividade me abandonou. Eu estava estudando na biblioteca. A biblioteca fecha às 5. São 6:30 da tarde. Depois fui conversar com uma colega sobre a formatura. Que colega? Você não conhece. Cristina secou as mãos no pano de prato e se aproximou de mim. Seu rosto estava sério, mas ainda havia uma porta aberta para a verdade. Helena, você sempre foi uma menina honesta. Sempre pude confiar em você. Se está acontecendo alguma coisa, me conta. A gente resolve juntas. Por um momento quase contei tudo. Quase falei sobre Ricardo, sobre como eu estava apaixonada, sobre como ele me fazia sentir especial e adulta. Mas então, lembrei das palavras dele sobre controle, sobre como meus pais não me tratavam como uma mulher, e a rebeldia falou mais alto. Não está acontecendo nada, mãe. Você está exagerando. O rosto de Cristina mudou. A decepção deu lugar a uma dureza que eu conhecia bem, mas que nunca havia sido direcionada a mim. Helena, você vai parar com essas saídas misteriosas, vai vir direto da escola para casa, vai fazer seus deveres e vai se preparar para arrumar um trabalho. Não quero mais essa. Histórias de biblioteca e colegas que eu não conheço.
Mãe, eu tenho 18 anos e enquanto morar na minha casa, vai seguir as minhas regras. A discussão escalou rapidamente. Pela primeira vez na vida, eu enfrentei minha mãe de igual para igual, gritando coisas que jamais pensei que diria. Vocês não confiam em mim. Vocês me tratam como se eu fosse uma criança. A gente trata você como nossa filha. E filha que mente não merece confiança. Eu não estou fazendo nada de errado. Então, por que está mentindo? Papai chegou do trabalho no meio da briga. Ouvindo os gritos da cozinha, ele entrou com o rosto preocupado, ainda com pó de cimento nas roupas. O que está acontecendo aqui? Sua filha está mentindo para a gente, João. Minha mãe disse com uma voz que tremia de raiva contida. Inventando histórias, chegando tarde, e quando eu questiono, ela me enfrenta como se eu fosse uma estranha. Papai me olhou com uma tristeza que me doeu mais do que qualquer grito. Helena, isso é verdade? Pai, vocês estão exagerando. Responde à pergunta. Você está mentindo para a gente? O silêncio se estendeu pela cozinha. O cheiro de comida queimando no fogão se misturava com a tensão no ar. Papai desligou o fogo sem tirar os olhos de mim. Helena, talvez eu tenha omitido algumas coisas, mas não é nada demais. Omitido ou mentido? Minha mãe interrompeu com voz cortante. Qual é a diferença? A bofetada veio tão rápida que eu nem vi. Uma dor aguda atravessou meu rosto e o barulho do tapa ecoou pela cozinha pequena. Levei a mão ao rosto, incrédula. Minha mãe nunca havia me batido antes. Nunca. Cristina! Papai gritou, segurando o braço dela. Não vou aceitar desrespeito na minha casa. Ela gritou de volta com lágrimas nos olhos. Não vou aceitar que minha filha me trate como lixo. Corri para o meu quarto e bati a porta. Joguei-me na cama e chorei como não chorava há anos. Não era só a dor física do tapa, mas a dor de ver minha família se desfazendo por causa de mentiras que pareciam tão pequenas na minha cabeça. Lá fora, ouvi meus pais discutindo em voz baixa. Papai repreendendo mamãe por ter me batido. Ela defendendo que eu estava ficando incontrolável. Ele dizendo que havia outras formas de resolver. Ela perguntando que outras formas se eu não queria mais conversar. Na manhã seguinte, o clima na casa estava pesado como uma tempestade prestes a explodir. Minha mãe preparou o café em silêncio. Papai leu o jornal sem fazer seus comentários habituais. Eu tomei meu leite com pão em silêncio, a bochecha ainda dolorida. Helena, minha mãe disse quando eu estava saindo para a escola, hoje você vem direto para casa, sem escala, sem desculpa. Se você não estiver aqui às 6 horas, eu vou na escola te procurar. Era uma ameaça clara. Eu sabia que ela cumpriria. Mas quando cheguei na escola e contei tudo para Ricardo, ele teve uma reação que me surpreendeu. Em vez de ficar indignado com o tapa que eu havia levado, ele pareceu quase satisfeito. Viu? Eu não disse que eles eram controladores. Agora até violência física eles usam para te manter na linha. Minha mãe nunca havia me batido antes, porque você nunca havia questionado a autoridade deles antes. Agora que você está crescendo, mostrando personalidade própria, eles não sabem lidar. Mas eu menti para eles, Ricardo. Talvez eu esteja errada, Helena. Ele segurou meu rosto da mesma forma carinhosa de sempre. Você mentiu porque eles não te dão opção. Se você contasse a verdade, o que aconteceria? Pensei na pergunta. Se eu contasse sobre meu namoro, meus pais provavelmente proibiriam. Diriam que era muito cedo, que eu precisava focar nos estudos, que não conheciam a família dele. Eles proibiriam, admiti. Exato. Então, a mentira não é um defeito seu. É uma defesa. É o que você precisa fazer para ter um pouco de liberdade numa casa, onde você não tem direito nem de escolher com quem conversar. Suas palavras faziam sentido na minha cabeça, confusa de 18 anos. Ricardo sempre tinha uma lógica convincente, uma forma de me fazer sentir que eu estava certa, mesmo quando tudo dentro de mim gritava que eu estava errada. O que eu faço agora? Perguntei,
me encostando nele. Você vai para casa hoje como eles mandaram. Vai fingir que está arrependida. Vai ser a filha obediente por alguns dias. Mas isso não pode durar para sempre, Helena. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão definitiva. Que decisão? Entre eles e nós. Entre o que eles querem que você seja e quem você realmente é. A semente estava plantada. Nos dias seguintes, fui para casa direto da escola como prometido. Ajudei minha mãe com os afazeres domésticos. Conversei com o papai sobre seu trabalho. Fingi que tudo estava normal, mas por dentro fermentava uma revolta silenciosa. Cada regra me parecia uma prisão. Cada cuidado me parecia uma invasão. Cada demonstração de amor me parecia uma tentativa de controle. E Ricardo estava sempre ali, nos intervalos da escola, sussurrando palavras que alimentavam minha rebeldia, falando sobre liberdade, sobre direito, sobre como eu merecia mais do que aquela vida pequena e controlada. Você não pode viver para sempre pelos sonhos dos outros, ele dizia. Uma hora você precisa viver pelos seus próprios sonhos. Mas o que eu não sabia era que meus próprios sonhos estavam prestes a se tornar um pesadelo e que a decisão definitiva que Ricardo mencionava chegaria muito mais cedo do que eu imaginava, de uma forma que mudaria minha vida para sempre. O mundo desabou numa manhã de terça-feira do final de outubro. Eu havia acordado me sentindo estranha, com um enjoo que persistia há alguns dias. Pensei que fosse nervosismo por causa da formatura que se aproximava ou talvez algo que eu havia comido, mas quando vomitei pela terceira manhã consecutiva, uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Fingi que estava doente e não fui à escola. Assim que meus pais saíram para trabalhar, corri até a farmácia da esquina com o coração batendo descompassado. O farmacêutico, seu Antônio, um senhor de cabelos grisalhos que conhecia nossa família há anos, me olhou com curiosidade quando pedi o teste de gravidez. É para um trabalho da escola. Menti, evitando seu olhar inquisitivo. Trabalho sobre o quê? Filha, educação sexual. A professora pediu pra gente pesquisar sobre essas coisas. Ele me entregou a caixinha pequena com uma expressão que misturava dúvida e preocupação. Helena, você sabe que pode conversar comigo se precisar, né? Conheço sua mãe desde que vocês se mudaram para cá. Não precisa, seu Antônio. É só trabalho mesmo. Voltei para casa com as pernas tremendo. Tranquei-me no banheiro e segui as instruções da embalagem com as mãos trêmulas. 3 minutos. Os 3 minutos mais longos da minha vida. Sentada no vaso sanitário, olhando para aquele pedaço de plástico que determinaria meu futuro, eu tentava negociar com Deus. Por favor, sussurrava, por favor, que seja negativo. Eu prometo que nunca mais vou mentir para meus pais. Prometo que vou terminar com Ricardo se for preciso. Só não deixa que seja positivo. Mas quando os 3 minutos passaram e eu olhei para o teste, 2 linhas azuis me encaravam de volta. 2 linhas, que significavam que minha vida como eu conhecia havia terminado. Desabei no chão frio do banheiro, soluçando baixinho para ninguém ouvir. Como isso havia acontecido? Nós tínhamos sido cuidadosos. Na maioria das vezes, houve aquela tarde na casa de Ricardo, quando Dona Conceição havia saído mas tinha sido só uma vez só. O desespero me consumiu durante horas. Fiquei no meu quarto fingindo que estava com dor de cabeça, ensaiando mentalmente como contaria para Ricardo, como contaria para meus pais. Cada cenário que eu imaginava terminava em tragédia. Quando chegou a hora de ir à escola no dia seguinte, eu estava com uma aparência terrível. Olheiras profundas, rosto pálido, mãos ainda tremendo. Ricardo notou imediatamente que algo estava errado. Helena, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Olhei ao redor do pátio da escola, certificando-me de que ninguém podia nos ouvir, e sussurrei. Preciso falar com você. Urgente. Fomos para nosso lugar habitual,
o banco debaixo da árvore no fundo do pátio. Ali, com lágrimas descendo pelo meu rosto, contei tudo. Ricardo ficou em silêncio por longos minutos, passando as mãos pelos cabelos, olhando para o chão. Tem certeza? Ele perguntou finalmente. Fiz o teste ontem. Deu positivo, mas silêncio. O barulho das crianças brincando no recreio parecia vir de outro mundo. Ricardo se levantou, deu alguns passos, voltou a se sentar. E agora? Perguntei, desesperada por alguma reação, algum plano, alguma palavra de conforto. Não sei, Helena. Preciso pensar. Pensar no quê? Nós vamos contar para nossos pais, vamos nos casar, vamos... Helena! Ele me interrompeu com uma voz que eu nunca havia escutado antes. Fria, distante. Nós temos 17 e 18 anos. Nem terminamos o colégio ainda. Como vamos criar um filho? A gente se vira. Outras pessoas conseguem, a gente também consegue. Outras pessoas? Helena, você viu como seus pais reagiram só quando souberam que você estava mentindo. Imagina quando souberem disso. O pânico tomou conta de mim. Você não vai me abandonar, vai? Ricardo, me diz que você não vai me abandonar. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Havia pena ali, mas também uma determinação fria que me gelou por dentro. Helena, eu gosto muito de você, mas eu tenho planos, eu tenho futuro pela frente. Não posso jogar tudo fora por causa de um erro. Um erro? É assim que você chama nosso filho? Eu chamo assim uma gravidez não planejada, que vai destruir a vida de duas pessoas antes mesmo dela começar. Aquelas palavras foram como facadas no meu peito. O menino que me fazia sentir especial, adulta, amada, agora me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido. O que você está dizendo, Ricardo? Estou dizendo que você precisa resolver isso. Existem formas de não continuar com a gravidez. Você está falando de aborto? Estou falando de uma solução sensata para um problema complicado. Não é um problema, é nosso filho. Helena, acorda. Nós não temos condições de ter um filho. Você vai destruir sua vida e a minha também. A discussão se estendeu durante todo o recreio. Ricardo argumentava friamente sobre as dificuldades práticas. Eu chorava e implorava para ele não me abandonar. Quando o sinal tocou, nada estava resolvido exceto uma coisa. O menino por quem eu havia me apaixonado não existia mais. Em seu lugar, estava um estranho frio e calculista. Eu preciso de um tempo para pensar, ele disse ao se levantar. Você também deveria pensar bem antes de tomar qualquer decisão precipitada. Precipitada? Ricardo, eu estou grávida. Não é questão de pensar, é realidade. Mas ele já estava se afastando, deixando-me sozinha debaixo da árvore, com o coração despedaçado e um bebê crescendo dentro de mim. Os dias seguintes foram um inferno. Ricardo me evitava na escola, desconversava quando eu tentava falar com ele, e quando finalmente consegui encurralá-lo no corredor, ele foi categórico. Helena, eu pensei bastante. Não posso assumir essa responsabilidade agora. Se você decidir ter o bebê, vai ter que ser por conta própria. E se eu não quiser ter por conta própria? E se eu quiser que você assuma junto comigo? Então você está sonhando. Eu não vou estragar minha vida por causa de uma noite de impulso. Foi aí que entendi que estava completamente sozinho. O menino que me convencera a mentir para meus pais, que me fizera acreditar que eu estava numa prisão emocional em casa, que me enchera a cabeça com sonhos de liberdade e independência, agora me abandonava na primeira dificuldade real. Durante uma semana inteira carreguei esse segredo sozinho. Vomitava todas as manhãs, fingia que estava com gripe, inventava desculpas para não comer direito. Minha mãe notava que algo estava errado, mas eu já havia perdido o direito à confiança dela. Ela perguntava, eu mentia e o ciclo se repetia. Até que numa sexta-feira à noite, enquanto eu ajudava a secar a louça do jantar, o inevitável aconteceu. Senti uma tontura súbita, o mundo girou e desabei no chão da cozinha. Helena! Helena!
Ouvi a voz desesperada da minha mãe como se viesse de muito longe. João, vem aqui, a Helena desmaiou. Quando recuperei a consciência, estava deitada no sofá da sala com uma toalha molhada na... Meus pais estavam ajoelhados ao meu lado, com rostos preocupados. Filha, o que você tem? Você está doente há uma semana, papai disse, segurando minha mão. Não é nada, pai. Só fiquei tonta. Não é nada coisa nenhuma. Minha mãe interrompeu. Você está vomitando toda manhã. Não está comendo direito. Está pálida, cansada. A gente vai no médico amanhã. Não precisa, mãe. Eu estou bem. Helena Maria da Silva, ela disse, usando meu nome completo como fazia quando estava sendo extremamente séria. Você vai no médico amanhã e não quero discussão. Naquela noite, deitada na minha cama, eu soube que não havia mais como... Ou eu contava a verdade antes da consulta médica, ou meus pais descobririam de uma forma muito mais traumática. E, de alguma forma, contar pessoalmente parecia menos terrível do que eles descobrirem através de um médico estranho. No sábado de manhã, antes de sairmos para a consulta, pedi para meus pais se sentarem na sala. Eles obedeceram, claramente preocupados com minha seriedade. Pai, mãe, comecei com a voz trêmula. Eu preciso contar uma coisa para vocês. O que foi, filha? Papai perguntou com um carinho na voz que me fez querer chorar. Eu não estou doente. Quer dizer, estou, mas não é doença. Minha mãe franziu a testa. Havia algo no olhar dela que me disse que uma parte dela já estava desconfiada. Helena, fala logo. Respirei fundo, fechei os olhos e disse as palavras que mudariam nossa família para sempre. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Abri os olhos e vi meu pai completamente paralisado, como se não tivesse entendido as palavras. Minha mãe, por sua vez, estava com o rosto se transformando lentamente, a preocupação dando lugar à incredulidade, depois à compreensão e, finalmente, à fúria. Você está o quê? Ela sussurrou. Grávida, mãe, eu estou grávida. Foi então que minha mãe se levantou devagar, como um animal, se preparando para atacar. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, as mãos tremendo de raiva. De quem? Ela perguntou com uma voz baixa e perigosa. De um menino da escola. Que menino? Aquele que você estava escondendo da gente? Aquele por quem você mentiu, desrespeitou esta família, quebrou nossa confiança. Mãe, responde! Sim, sussurrei. E foi então que ela explodiu. O grito que saiu da garganta dela ecoou pela casa inteira, um som de dor e raiva que eu nunca havia escutado antes. Papai tentou se levantar para acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Vagabunda! Ela gritou, vindo na minha direção. Vagabunda desgraçada, é isso que você é! A segunda bofetada da minha vida veio com muito mais força que a primeira. Dessa vez, eu caí da cadeira, sentindo o gosto de sangue na boca. Cristina, para! Papai gritou, segurando o braço dela. Solta eu, João! Deixa eu acabar com essa desgraçada! Mãe, me desculpa. Desculpa, mãe! Eu chorava no chão, com a mão no rosto dolorido. Desculpa, desculpa! Ela ria de uma forma histérica que me apavorava. Você destruiu nossa família. Você destruiu tudo. Cristina, acalma. Papai tentava controlar a situação, mas ele próprio estava em choque. Eu trabalhei igual uma escrava para você ter um futuro. Eu me sacrifiquei, o seu pai se sacrificou, e você faz isso com a gente. Mãe, eu não queria que acontecesse. Não queria? Então por que fez, sua vagabunda? Por que deu para o primeiro moleque que apareceu? As palavras eram como facadas. Cada uma delas destruía um pedaço da menina que eu havia sido, da relação que eu tinha com minha mãe. E esse moleque? Ela continuou. Onde está ele agora? Vai assumir? Vai casar com você? Através das lágrimas, contei a verdade, que Ricardo havia me abandonado,
que ele não queria assumir a responsabilidade, que eu estava sozinha. A revelação apenas aumentou a fúria dela. Claro que ele te largou. Você achou o quê? Que um homem vai querer uma vagabunda que se entrega no primeiro encontro? Cristina, papai gritou, perdendo finalmente a paciência. Para com isso, ela é nossa filha. Filha? Ela se virou para ele com os olhos vermelhos de choro e raiva. Que filha? Filha não faz isso com os pais. Filha não destrói uma família. Foi então que ela se virou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era ódio puro, misturado com decepção e dor. Sai da minha casa, ela disse com uma voz baixa e cortante. Mãe, você ouviu. Sai da minha casa. Cristina, não faz isso. Papai implorou. Sai da minha casa, sua vagabunda. Aqui você não fica mais, vai dormir na rua. E foi aí que veio a terceira bofetada, a mais forte de toda. Dessa vez, eu nem tentei me levantar do chão. Apenas fiquei ali, sangrando, chorando, escutando as palavras que me expulsavam da única casa que eu conheci. Vai procurar esse moleque que te engravidou. Vai viver com ele já que você gosta tanto dele. Ele não me quer, mãe. Ele me abandonou. Então você que se vire. Não é problema meu. Papai tentou intervir mais uma vez, mas minha mãe estava completamente fora de si. Se você ficar do lado dela, João, você sai junto. Eu não vou criar o filho de uma vagabunda na minha casa. E foi assim que tudo acabou. Numa manhã de sábado que havia começado com esperança de cura e reconciliação, minha família se despedaçou completamente. Aos 18 anos, grávida e abandonada pelo pai do bebê, eu me vi sendo expulsa da única casa que conhecia pelas palavras mais cruéis que uma mãe pode dirigir a uma filha. O que eu não sabia naquele momento de desespero total é que aquela seria apenas a primeira provação de uma jornada que me testaria de formas que eu jamais imaginei possível. Saí daquela casa com apenas a roupa do corpo e uma mochila velha que consegui pegar às pressas. Minha mãe ficou na porta, me observando com os braços cruzados, como se fosse uma estranha sendo expulsa por invasão de propriedade. Papai estava atrás dela, com lágrimas nos olhos, mas sem coragem de enfrentá-la para me defender. Pai, sussurrei numa última tentativa desesperada. Vai, Helena, ele disse baixinho, sem me olhar nos olhos. Vai antes que sua mãe mude de ideia e chame a polícia. Caminhei pelas ruas do bairro que me viram crescer, sentindo-me completamente invisível. As pessoas passavam por mim, sem me ver, continuando suas vidas normais enquanto a minha desabava completamente. O cheiro familiar de pão saindo das padarias, o barulho dos carros, as vozes das crianças brincando na praça, tudo parecia irreal, como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Minha primeira parada foi na casa da Rosemary. Quando contei o que havia acontecido, ela me abraçou e chorou junto comigo. Mas quando perguntei se eu podia ficar algumas noites, a situação se complicou. Helena, você sabe que eu te ajudaria se pudesse, ela disse olhando nervosa para a porta do quarto. Mas minha mãe já está passando dificuldade financeira. A casa é pequena e se ela souber que você está grávida... Entendi. A mãe da Rosemary trabalhava como manicure, ganhava pouco e não podia assumir a responsabilidade de me abrigar. Era compreensível, mas doía ser rejeitada por mais uma pessoa que eu achava que me amava. Onde você vai ficar? Ela perguntou, preocupada. Não sei, vou dar um jeito. Passei a primeira noite numa praça pequena perto do centro da cidade, encolhida num banco de madeira com minha mochila servindo de travesseiro. O frio de julho cortava através da minha blusa fina e cada ruído noturno me fazia pular de susto. Não consegui dormir nem 5 minutos seguidos. Na manhã seguinte fui procurar Ricardo. Encontrei-o saindo de casa para ir ao trabalho de meio período que ele havia conseguido numa loja de roupas do shopping. Helena, o que você está fazendo aqui? Meus pais me expulsaram de casa, disse diretamente sem rodeios. Ele olhou ao redor, claramente desconfortável. E o que você quer que eu faça? Que você me ajude, Ricardo. Eu estou na rua.
Não tenho onde dormir, não tenho o que comer. Helena, eu já disse que não posso assumir essa responsabilidade. Você que se meteu nessa confusão. Eu me meteu? Nós dois fizemos o que fizemos, Ricardo. Nós dois somos responsáveis. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com sua família, mas eu avisei que isso ia dar problema. Você que não quis me escutar. A frieza na voz dele me cortou como uma lâmina. Este não era o mesmo menino que me beijava com carinho, que me dizia que eu era especial, que me fazia sonhar com um futuro juntos. Ricardo, eu preciso de ajuda. Só por algumas semanas, até eu conseguir me organizar. Não posso, Helena. Minha mãe não pode saber de nada disso. E eu não tenho dinheiro para te ajudar. Então, é isso? Você vai me abandonar completamente? Ele suspirou, olhou para o relógio e disse as palavras que me acompanharam por anos. Helena, você precisa aprender a resolver seus próprios problemas. A vida não é um conto de fadas. E saiu andando, me deixando sozinha na calçada, grávida, sem casa, sem família, sem o pai do meu filho. Aos 18 anos, eu não tinha absolutamente nada nem ninguém no mundo. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Dormia em praças, marquises de lojas, às vezes na sala de espera de hospitais quando conseguia passar despercebida pelos seguranças. Comi restos que encontrava no lixo de restaurantes, pedi esmola na porta de igrejas, vendi os poucos objetos de valor que tinha na mochila. A gravidez tornava tudo mais difícil. Os enjoos matinais me deixavam fraca, mas eu não podia dar ao luxo de ficar parada. Precisava procurar comida, um lugar para dormir, uma forma de sobreviver mais um dia. Minha barriga crescia lentamente e, junto com ela, crescia o medo do que aconteceria quando o bebê nascer. Foi num abrigo da prefeitura que conheci Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos que coordenava ações sociais para pessoas em situação de rua. Ela me encontrou numa madrugada especialmente fria, quando eu estava tremendo descontroladamente encostada na parede de uma farmácia. Menina, o que você está fazendo na rua nessa condição? Ela perguntou, notando minha barriga já um pouco saliente. Contei minha história entre soluços. Dona Lourdes me ouviu sem julgar, balançando a cabeça com tristeza. Filha, você não pode ficar na rua grávida. Vem comigo. Ela me levou para um abrigo temporário gerido por uma organização religiosa. Não era luxo, eram camas de solteiro num dormitório coletivo, um banheiro compartilhado e refeições simples, mas era abrigo, era segurança, era dignidade. Você vai ficar aqui até o bebê nascer, Dona Lourdes disse, mas em troca vai ajudar com o trabalho do abrigo e vai pensar seriamente no que quer fazer da sua vida. Pela primeira vez em meses, chorei de alívio em vez de desespero. No abrigo, conheci outras mulheres que haviam passado por situações similares, histórias de abandono, violência doméstica, vícios, perdas familiares. Cada uma carregava suas dores, mas também suas forças. Foi ali que aprendi que eu não era a única pessoa no mundo a ter a vida destruída por escolhas ruins e circunstâncias cruéis. Mas foi também ali que comecei a reconstruir quem eu era, longe da influência manipuladora do Ricardo, longe da pressão sufocante da situação familiar. Consegui pensar com clareza pela primeira vez. Percebi que havia passado a vida inteira tentando agradar outras pessoas. Primeiro meus pais, depois Ricardo. Nunca havia parado para pensar no que eu queria, no que eu acreditava, no que eu estava disposta a aceitar ou rejeitar. Helena, Dona Lourdes me disse numa tarde, enquanto dobrávamos roupas doadas para o abrigo. Qual é seu plano para quando esse bebê nascer? Não sei, Dona Lourdes, só sei que quero cuidar bem dele. E você acha que consegue fazer isso sozinha? Vou ter que conseguir, né? Não tenho mais ninguém. Você tem você mesma. E às vezes isso é mais do que suficiente. Minha filha, porque era uma menina,
Nasceu numa madrugada chuvosa de março. Júlia Silva Santos, pesando 2,8 kg, com um choro forte que encheu a maternidade pública. Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços, senti um amor tão intenso e instantâneo que me fez esquecer, por um momento, de toda a dor que havia passado para chegar até ali. "Olá, minha princesa", sussurrei, tocando seu rostinho minúsculo. "Mamãe está aqui. Mamãe vai cuidar de você." Naquele momento, tomei uma decisão que mudou tudo. Não ia mais ser vítima das circunstâncias. Não ia mais esperar que outras pessoas resolvessem meus problemas ou definissem meu futuro. Ia ser a mãe que minha filha merecia, custasse o que custasse. Quando saí da maternidade com Júlia nos braços, Dona Lourdes estava me esperando com papéis de um programa governamental de auxílio a mães solteiras. Consegui uma bolsa para terminar meus estudos à noite e uma creche subsidiada para a Júlia. Trabalhei de faxineira durante o dia, estudei à noite, cuidei da minha filha nas madrugadas. Foram anos difíceis, de muito cansaço e pouco dinheiro. Mas eram anos de dignidade, de propósito, de construção. Consegui meu diploma do ensino médio quando Júlia tinha 2 anos. Fiz um curso técnico em administração quando ela tinha 4. Consegui meu primeiro emprego em escritório quando ela tinha 6 anos e finalmente saímos do abrigo para um apartamento pequeno, mas nosso. Durante todos esses anos, meus pais nunca tentaram contato. Várias vezes pensei em procurá-los, especialmente quando Júlia começou a perguntar pelos avós. Mas sempre que me lembrava daquela manhã de sábado, das palavras cruéis, das bofetadas, da forma como fui expulsa, a mágoa falava mais alto. Foi quando Júlia completou 10 anos que tudo mudou novamente. Eu estava trabalhando numa empresa de contabilidade, tinha conseguido comprar um carro usado e nossa vida estava finalmente estabilizada. Foi quando recebi uma ligação que não esperava. "Helena, é você mesma?" Era a voz da Rosemary. Depois de tantos anos, ela havia me encontrado através de uma colega de trabalho comum. "Rosemary, nossa, não acredito. Helena, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Seu pai, ele morreu semana passada. Infarto. O mundo parou. Todas as mágoas, todos os anos de silêncio, toda a raiva acumulada desapareceram instantaneamente. Papai havia morrido sem que eu pudesse me despedir, sem que ele conhecesse sua neta, sem que eu pudesse dizer que o perdoava. E minha mãe? Ela está mal, Helena. Muito mal. Desde que seu pai morreu, ela não sai de casa, não come direito. Vive falando que perdeu tudo na vida. Ela pergunta de mim? Direto. Helena, eu acho que ela se arrepende do que fez. Naquela noite, conversei com Júlia sobre a família que ela não conhecia. Contei a história toda, adaptada para a idade dela, e perguntei se ela gostaria de conhecer a avó. "Ela vai gostar de mim, mamãe? Vai amar você, minha filha, do mesmo jeito que eu amo." No sábado seguinte, peguei o carro e fui até a casa da minha infância. Estava menor do que eu lembrava, mais velha, mas era a mesma casa de tijolos aparentes e quintal pequeno. Bati na porta com o coração disparado. Quando ela se abriu, vi uma versão envelhecida e frágil da mulher forte que havia me expulso tantos anos antes. Minha mãe havia envelhecido além dos anos que haviam passado. Tinha cabelos completamente brancos, rugas profundas e olhos vermelhos de tanto chorar. "Helena", ela sussurrou, como se não acreditasse no que estava vendo. "Oi, mãe." Ficamos nos olhando por longos segundos. Júlia estava escondida atrás de mim, curiosa, mas tímida. É sua filha?" "É." "Júlia, chega aqui. Esta é sua avó Cristina." Júlia se aproximou devagar. Minha mãe se ajoelhou na altura dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Oi, vovó." Júlia disse, com sua voz doce de criança. "Oi, minha netinha. Você é linda, igual sua mamãe." Foi quando minha mãe ergueu os olhos para mim e disse as palavras que eu esperava há mais de 10 anos. "Helena, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz com você." "Já está perdoado, mãe."
Passamos o resto da tarde conversando. Minha mãe contou como havia se arrependido no dia seguinte à minha expulsão, mas o orgulho foi mais forte que o amor. Como procurou por mim durante meses, mas eu havia desaparecido completamente. Como sofreu todos esses anos pensando que eu havia morrido ou que algo terrível havia acontecido comigo. Eu morri de medo que você tivesse feito alguma besteira, ela chorou. Morri de medo de nunca mais te ver. Eu quase fiz besteira mesmo, mãe, mas teve gente boa no meu caminho. Contei sobre Dona Lourdes, sobre o abrigo, sobre como aprendi a me virar sozinha. Contei sobre os anos difíceis, mas também sobre as vitórias, sobre como consegui construir uma vida digna para mim e para a Ju. Você virou uma mulher forte, ela disse, segurando minha mão. Muito mais forte do que eu jamais fui. Eu aprendi com a senhora, mãe. A senhora sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Nos reconciliamos naquele dia. Não foi mágico, não foi como se nada tivesse acontecido. As feridas existiam e sempre existiriam. Mas decidimos que o amor era maior que a dor, que a família era mais importante que o orgulho. Minha mãe se mudou para perto da gente alguns meses depois. Tornou-se uma avó carinhosa para Júlia, uma companheira fiel para mim. Nunca mais falamos sobre aquela manhã terrível, mas às vezes eu a via olhando para mim com uma tristeza que eu sabia que era remorso. Júlia cresceu conhecendo o amor dos avós que quase perdeu. Cresceu vendo que famílias podem se quebrar, mas também podem se reconstruir. Hoje ela tem 28 anos, é formada em psicologia e trabalha ajudando jovens em situação de vulnerabilidade. Mamãe, ela me disse no ano passado, eu quero fazer o mesmo trabalho que Dona Lourdes fazia com você. E é isso que ela faz. Cuida de meninas grávidas que foram abandonadas pelas famílias, meninas que passaram pelo que eu passei, que se sentem tão sozinhas e assustadas quanto eu me senti. Ela é para elas o que Dona Lourdes foi para mim. Quanto ao Ricardo, nunca mais o vi. Soube por comentários que ele se casou, teve filhos, construiu uma família. Às vezes me pergunto se ele se lembra de mim, se alguma vez pensou na filha que rejeitou. Mas não é mais raiva que sinto, é pena. Pena de um homem que perdeu a chance de conhecer uma pessoa maravilhosa como a Júlia por medo e egoísmo. Minha mãe morreu há 3 anos, aos 78 anos de idade. Morreu na minha casa, cercada de amor, pedindo perdão até o último suspiro. Perdoei ela todos os dias até o fim, porque aprendi que perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar que o que aconteceu continue destruindo o que ainda pode ser salvo. Hoje, aos 62 anos, quando olho para trás, vejo uma jornada cheia de dor, mas também de crescimento. Aquela menina de 18 anos que saiu de casa chorando no meio de uma manhã de sábado não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher que aprendeu que a vida pode nos derrubar, mas não pode nos manter no chão se não permitirmos. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar toda aquela dor, eu faria? Não sei. Porque foi através daquela dor que eu me tornei quem sou hoje. Foi através daquele abandono que aprendi a contar apenas comigo mesmo. Foi através daquela rejeição que aprendi o verdadeiro valor do amor incondicional. Para vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês que são jovens e acham que cometem erros irreparáveis, quero deixar uma mensagem. Não existe erro que não possa ser superado com trabalho, dignidade e perseverança. Não existe abandono que não possa ser curado com amor próprio e propósito. Não existe queda da qual não se possa levantar, por mais fundo que pareça o buraco. Eu saí daquela casa sendo chamada de vagabunda pela minha própria mãe. Hoje, sou uma mulher respeitada, mãe de uma filha maravilhosa, avó de 2 netos lindos e tenho uma história de superação para contar. A vida me testou de todas as formas possíveis, mas eu não desisti. E vocês também não podem desistir. Obrigada por terem me ouvido até aqui.
Obrigada por me permitirem dividir com vocês a história mais difícil da minha vida. E lembrem-se sempre: não importa o que aconteça com vocês, não importa quem os abandone ou os decepcione. Vocês sempre terão vocês mesmos, e às vezes isso é tudo que precisamos para recomeçar. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe cada um de vocês.